Quando o amor é forte, nem a guerra nem a morte podem abalar. Até onde você lutaria contra o mundo para ficar com quem você ama? Será que ficar com essa pessoa seria o certo? Ou deixar ela ir seria o verdadeiro amor? Algo diferente disso seria apenas egoísmo ou obsessão? Olá, aqui é Olivia Neves e está começando mais um Arquivo Drama, das vozes da nossa cabeça para você. Hoje, o dorama é o C-drama Amor entre Fada e Demônio, de 2022, protagonizado por Dylan Wang e Esther Yu, ou Yu Xuxin. Sim, eu achei dois nomes dela. Eu não sei qual aí é o nome artístico. Deve ser a Esther Yu, eu deduzo. Ele está disponível em plataformas de streaming e conta com 36 episódios e dizem que tem um aí escondido nos canais, eu não achei. Por favor, me mandem algum link aí, que eu realmente não achei. E é claro, ele tá no Netflix, ele é original Netflix. Antes de continuarmos a falar do tema de hoje, vou pedir para vocês seguirem o nosso Instagram, @arquivodrama, onde divulgamos todas as novidades. E para conteúdos extras, assine o nosso apoio na Aurelo por apenas R$3. Você ajuda a manter o Arquivo Drama e ainda tem acesso a mais episódios. E a nossa história é: uma fada acaba revivendo um poderoso demônio meio sem querer. E agora o destino dos dois está cosmicamente ligado e o mundo vai virar de cabeça para baixo. Quem são os nossos protagonistas? O primeiro deles é o Dong Fan-Ching-Chang. E vamos assassinar o chinês. O Supremo da Lua é o ser mais poderoso dos três reinos e líder da tribo lunar. Para conseguir dominar o fogo do inferno, teve que podar suas emoções, por isso não é capaz de sentir nada, tornando-se um líder temido e impiedoso. Ficou preso por 30.000 anos na Torre Haotian, até a Orquídea salvá-lo sem querer. Ao se libertar, Dong Fan-Ching-Chang quer o seu posto de Supremo da Lua de volta, e mais do que isso, libertar os 100.000 soldados selados pela antiga deusa da guerra. Porém, um pequeno, grande obstáculo atrapalha seus planos. Essa fada de baixo escalão, ao libertá-lo, joga uma maldição sem saber. Agora o poderoso Supremo da Lua sente tudo o que a fada sente, além de ter que obedecer às suas ordens. Quem diria que a fraqueza do grande Supremo da Lua seria uma simples fada? Dong Fan-Ching-Chang é líder de toda uma nação e tem uma grande responsabilidade. Por não ter nenhum dos sentimentos, a sua vida gira em torno de liderar a tribo lunar, que sofre com muitas guerras. A libertação dos 100.000 soldados não é apenas para atacar o reino inimigo. Há também o fato de que eles são cidadãos da tribo lunar e existem pessoas esperando por eles. E ele, como líder, tem uma grande responsabilidade sobre isso. A Orquídea. A fada Orquídea é a discípula da árbitra, que cuida dos livros do destino. Como sua mestra está viajando, a fada cuida do salão arbitral sozinha. Seu cultivo não é muito bom, pois derramaram vinho em sua raiz. Ela sofre bullying de outras fadas, e mesmo com outras plantas na estufa do salão, ela ainda se sente solitária. Porém, ainda é otimista e feliz. O seu objetivo é melhorar de vida. Ela deseja passar na prova imortal e conseguir subir um pouco do seu escalão por Shui-chan. A Orquídea é uma fada otimista e sonhadora, e deseja retribuir a gentileza do deus da guerra Tianhan há um tempo atrás, onde ele, segundo ela, ele a defendeu. Porém, o seu ilustre hóspede atrapalha totalmente os seus planos, fazendo dela uma traidora do reino das fadas e a levando para a tribo lunar. A Orquídea terá que ampliar
a sua visão e buscar outros objetivos de vida. Nesse dorama tem muito personagem secundário que são essenciais. Então eu peguei alguns que são assim, vamos dizer, mais importantes. Mesmo assim ficou um pouquinho grande. Paciência, mas a gente vai lá. Vamos começar com Chanhang, o deus da guerra e irmão mais novo do imperador. Ele é o típico arquétipo do herói, alguém justo e valoroso. Está noivo da deusa Xinshan, mas tem uma paixão secreta pela orquídea. Xianhan deseja proteger todos que ele ama, em especial a orquídea, e também tem um compromisso com a sua função de deus da guerra. As suas responsabilidades entram em conflito com os seus objetivos pessoais. Com seus valores guiando, Xianhan é um deus justo, ele preza pelas regras e por isso respeita e obedece ao imperador, seu irmão mais velho, sem reclamar. Mas quando sua paixão secreta fica em perigo, ele decide pela primeira vez quebrar as regras. Ele vai fazer parte desse triângulo amoroso caótico e proibido e não vai desistir tão fácil assim da orquídea. Temos a Jelly, que é a dona de uma loja em Haishi. Como desde criança precisava sobreviver sozinha, ela dá muito valor ao dinheiro, torna-se amiga da orquídea e a segue até a tribo lunar. Mas Jelly tem um segredo, na verdade ela é uma espiã de Haishi, e em algum momento ela terá que escolher de qual lado ela vai ficar. Shanchu é o dragão sombrio e servo leal de Dong Fan Qinchan. Desde que o seu senhor retornou, ele o ajuda em todas as suas missões, desde lidar com a orquídea até a manutenção do reino. Mesmo sendo um grande guerreiro, Shanchu é inocente e ingênuo. Alguns assuntos, como amor e relações pessoais, são muito confusos para ele. Seguindo aí essa bíblia de personagens secundários, eu disse que tem bastante, mas está acabando. Pera. Temos a fada Dani, que é a filha de um imortal superior e é apaixonada por Chanhang. Essa paixão vai nortear todas as suas ações durante a trama. Ela é uma das fadas que faz bullying com a orquídea, mas logo no começo passa a ter um respeito por ela. A rivalidade entre ela e a orquídea são por elas gostarem da mesma pessoa no começo, né? A orquídea também tem uma paixão secreta pelo deus da guerra, porém ela acaba se apaixonando pelo Supremo da Lua. Mas o Chanhang continua gostando da orquídea e a Dani ela fica ali em plano secundário, né? em um segundo plano. Temos o Shufang, que é o irmão mais novo do Dong Fan Qinchan. Né? Durante os 30 mil anos da ausência dele, né, o Shufang foi o Supremo da Lua, mas não tinha tanto respeito e temor que o irmão mais velho dele teve, deixando a tribo lunar entrar em vários conflitos. Shufang sente um grande rancor por Dong Fan Qinchan, já que acredita que ele matou o pai. No entanto, quando esse mal-entendido é resolvido, ele se torna um grande aliado. As suas decisões elas são políticas e lógicas, e isso atrapalha muito o romance dos protagonistas. Mas deve-se entender que ele não faz isso de propósito. Porém, ele tem essa visão ampla da situação e como isso afeta a tribo lunar. E às vezes é desvantajoso para o romance ali do casal principal. Temos o Imperador Zong, que é. Aqui eu tô falando dos personagens ainda, mas ainda não chegou a parte da opinião. Mas eu vou falar o Imperador Zong. Eu não gosto dele. Eu acho ele terrível, assim, o que ele faz. Ele não, assim, ele não faz muita coisa, mas as pequenas ações deles influenciam muito no andar da trama. Mas eu não gosto muito dele. Daí ele é o imperador que arranja o casamento do Chanhang. Nossa, ele até condena uma pessoa à morte porque achava que o Chanhang gostava da pessoa, né? E ele tem esse desejo gigante de batalhar com a tribo lunar. Mas é isso aí, eu não gosto muito dele. Por fim, temos a deusa Shide,
que ela é o motivo dos vários conflitos que irão acontecer na trama. Ela é a antiga deusa da guerra, se sacrifica para selar os 100 mil soldados da tribo lunar, e por causa dela, o Dong Fang Qingtian é preso na torre Haotian. Então, ela é meio que o ponto inicial da trama, né? Por causa dela que a trama começa, que a trama acontece. Né? As pessoas elas vão tentar resolver o problema que a deusa Shide deixou. Né? Isso inicia a trama da história, e como ela usou toda a sua essência primordial, né? Ela meio que se mata ali, né? Ela tira a própria vida para selar os 100 mil soldados. Ela é condenada a passar por várias vidas de provações no reino humano, né? Sempre reencarnando e sendo morta tragicamente. E por causa da deusa Shide, também que o vilão principal surge. Para ser sincera, eu gosto muito do vilão. Eu acho que ele tem uma profundidade muito grande, assim. Ele não é mal só porque ele é mal, entende? Ele tem um objetivo muito claro, e esse objetivo que norteia tudo das ações dele, né? Assim como a Dani lá, a fada Dani, o amor dela pelo Tian vai nortear as ações, o objetivo do vilão vai nortear tudo o que ele faz. Desde a história, né, antes do pão da trama principal ali, né, que é o Dong Fan, Qingtian e a Orquídea se encontrando. Antes disso, tem lá a premissa. É por causa. Ele já tem assim os objetivos deles, claro, ele já fez muita coisa em busca desse objetivo. E quem é esse vilão? Né? O grande vilão da trama vai ser apresentado para nós como alguém com uma vida dupla. De um lado, ele é Hon Hao, um imortal despreocupado que vive tocando sua flauta e bebendo. Ele é o melhor amigo do Chun Han. E por outro lado, ele é o senhor de Haishi, que assassina outros espíritos menores para produzir e refinar espíritos malignos. O Hon Hao ele é um menino humano que foi resgatado pela deusa Shide, e desde então viveu como discípulo dela. Não aceitando a morte da sua mestra na batalha contra a tribo lunar, ele é tentado por um deus primordial maligno, Taisu. E, né, e o que vai nortear as ações do vilão é justamente querer trazer a deusa Shide de volta. O deus Taisu, ele é o último vilão assim a ser, é o último obstáculo que os protagonistas vão enfrentar, mas todos os conflitos, os obstáculos, quem vai se gerar é o Hon Hao. Todos os problemas que eles vão ter que enfrentar ali, a maioria é feito pelo Hon Hao. Cara, O Amor entre Fada e Demônio é uma comédia romântica de fantasia que vai girar em torno do amor proibido entre duas pessoas de reinos rivais. Né? O dorama ele vai dar essa ideia de reinos opostos pelos cenários diferenciados e pelo figurino dos personagens. Nós conseguimos diferenciar nitidamente quem é da tribo lunar e quem é de Chuitian, pelo só pela aparência, pela caracterização ali. E como se trabalha com fantasia, a fotografia ela se destaca pelos enquadramentos que nos dão a sensação da imagem de ser uma ilustração, né, uma ilustração de livro em várias cenas. Até a abertura da série ela tem essa premissa, né, de ser aquela ilustração bem à base da chinesa, né, aquela ilustração que a gente vê nos papéis, nos papiros que eles faziam. Então, alguns enquadramentos eles são feitos por isso. E também tem essa questão do cenário ser de fantasia, né? Os efeitos visuais vão se remeter a esse ambiente. E por falar na abertura, não tem como falar do dorama sem falar da trilha sonora marcante. Eles usaram muito bem também a trilha sonora. A música marca certos momentos do dorama, né, momentos importantes, né, não só a abertura que é marcante, todo mundo sabe da abertura
do amor entre fada e demônio, e assim, é uma coisa da China. A China ela valoriza muito as entradas, as aberturas assim dos doramas dela, e isso é um ponto positivo, porque realmente você vê, né? Tô falando marcante demais, é porque realmente marca. Você ouve a música de abertura do Amor entre Fada e Demônio, você já identifica o dorama, você já sabe qual é ele. Então isso é uma grande estratégia, né? Mas além da música, né, existem assim, podemos ver, sei lá, a melodia do Ron Hao, né, quando ele toca a flauta, é a mesma. É praticamente uma música tema do personagem, né? Quando o Ron Hao tá ali tocando a flauta para a deusa Shide, até para o Chan Hang, é a mesma melodia, e você sabe que é o Ron Hao. E quando alguém é possuído pelo espírito maligno, também tem uma mesma música ali, aquela flauta aquela flauta bem fina que aparece, né? É um instrumento dele chinês. Eu não sei que instrumento é esse, mas você consegue ver alguém está sendo possuído por um espírito maligno só de você saber que aquela música está tocando, né? Se você tivesse em outro cômodo e essa música tocasse, você já saberia com qual cena que poderia ser. Era alguém ali sendo possuída pelo espírito maligno. E na construção do desenvolvimento do casal, a mesma música também está presente, marcando uma situação importante quando eles descobrem que estão apaixonados um pelo outro, quando eles se declaram, quando eles resolvem se casar, você vê que tem ali uma música que aparece, e, e isso dá um grande apoio para o entendimento das cenas. Como eu disse antes, toda a temática do dorama vai girar em torno do amor proibido, né? Os protagonistas são de tribos rivais que estão em guerra há anos. E a questão piora, pois o protagonista, o Don Chan, é líder de uma dessas tribos. Então ele fica entre escolher a sua amada e o seu povo. A história dos fundadores das tribos, né, além de ser um amor proibido, remete à própria história do casal, né? São de duas tribos diferentes e eles vão ter que se separar. Tem um final trágico de traição, que é um ponto ali que é algo já como ele vai remeter à própria história dos protagonistas, é um ponto em que isso pode vir a acontecer, ou isso é algo que vai mudar na história, né? Os fundadores não conseguiram ficar juntos, ele traiu ela, então isso vai acontecer com os protagonistas, mas eles vão resolver de uma outra forma, que eles vão ficar juntos, algo que lá atrás não aconteceu. Quando descobrimos a verdadeira identidade da Orquídea, descobrimos que ela também não poderia ficar com o protagonista, ela teria que abandoná-lo mesmo o amando, né? Ainda assim remetendo ao amor proibido. O próprio Chan Han, que é apaixonado pela Orquídea, também não pode ficar com quem ele gosta por estar prometido com uma outra pessoa. A fada Dani acontece também a mesma coisa. O casal secundário tem um conflito baseado também nisso. O Shantiu é fiel ao Supremo da Lua e a Jeli é espiã de Raishi. E também tem até, né, para ver, né, para consolidar esse tema do amor proibido, né, aparece uma subtrama sobre o pai da fada Dani, que mostra que ele era casado com uma mulher da tribo lunar. Então todo o enredo, desde a trama principal até as subtramas, né, é trabalhada na temática do amor proibido, do amor impossível, desses sacrifícios que você faz por quem você ama, né? Mesmo que signifique que você tenha que se separar dele. Né? E dentro do tema do amor proibido, o dorama ele vai explorar outros temas relacionados, né, com o amor, né, como o amor, né, obviamente, mas também a amizade, a lealdade, o sacrifício, crenças e como esses sentimentos influenciam em nossas ações. A trajetória dos personagens ela é construída por esses sacrifícios e aprendizados para resolver os problemas que surgem.
O Shantil mostra o valor da amizade, da lealdade, né, no poder de confiar nas pessoas e na trajetória. Ele descobre os prazeres e as dores de amar alguém, porém ainda mantém assim a essência inocente, né? O Shantiu ele é um personagem inocente que eu vejo. A Jiali tem a trajetória da redenção, né? Ela passa de uma pessoa egoísta que só pensa em si mesma por questões do passado dela mesmo, né? Por ela sempre viver sozinha. No final, ela decide arriscar a própria vida para salvar os amigos e a quem ela ama. Chegando aos protagonistas, o amor e o sacrifício faz os dois evoluírem e se desprenderem de suas próprias crenças. Por que eu digo isso? O Dom Fantintian, por exemplo, aprende que os relacionamentos, perdão, o faz mais forte. Ele começa o dorama com nenhum sentimento, né? Por conta lá da maldição que aconteceu, né? Ele não tem nenhum sentimento. E conforme a história vai se desenvolvendo, ele percebe como as relações pessoais são importantes e como isso torna um líder melhor, justamente por ele sentir empatia pelo outro. O Dom Fantintian, por exemplo, ele começa a entender que o Shantiu não está servindo apenas por obrigação, mas pelo apreço que ele sente, né, que o Shantiu sente por ele. Né, a reconciliação que ele teve com o irmão tornou-se até mais vantajosa politicamente do que afastá-lo, como ele fazia antes. E tudo isso foi conquistado a partir desse aprendizado e dessa evolução. A orquídea tem uma evolução de quebra de crenças e de assumir responsabilidades. Ela começa como uma fada simples que vivia no salão arbitral. Ela esconde um prisioneiro fugitivo, é acusada de espionagem e tem que se abrigar na nação inimiga, que o que ela conhece eram lendas e mitos da tribo dela, que não eram nem um pouco assim positivas, né? Eram lendas que sempre mostravam os cidadãos da tribo lunar como pessoas ruins, pessoas monstruosas. Então ela tem que se livrar desses preconceitos que ela tinha, né, para ficar com seu amado, que ela tem que passar, né, para ficar com seu amado, ela tem que passar por algumas provações, já que ela é de uma nação inimiga, né? E ele é tribo ele é líder da tribo lunar, então não é tão simples assim ficar com ele. Depois ela descobre que é a deusa Xinshan, que está desaparecida há 30 mil anos e tem uma missão maior. É triste, mas ela tem que sacrificar o amor que ela tem pelo Dom Fontinchan para assumir essa responsabilidade, já que o mundo está em perigo, vamos dizer assim, e é ela que pode salvar, né? Então a personagem ela sofre uma grande evolução na sua história, se você perceber, né? Ela começa apenas como uma fada sem poder, assim, então ela, né, o grande objetivo da vida dela era passar na prova do imortal para ver se ela conseguia trabalhar na mansão do deus da guerra, que ela tinha uma paixão secreta e que ela era muito segundo ela, foi ele que brigou com a mestra dela para não matá-la, porque ela estava por causa do cultivo dela que era ruim, e ele resolve salvá-la. Segundo ela, a gente não sabe bem, isso não mostra assim, como ela estava, como ela era a deusa Xinxian escondida, isso com certeza foi algo que a mestra dela disse para ela. Então ela sai desse ponto de ser assim, né, uma fada com pouco cultivo, para uma deusa que vai salvar, né, os três reinos. Então ela tem uma grande evolução assim, até mesmo os sacrifícios que ela faz também para ficar com o Dolphin Xinjiang mostra assim, né, mostra o aprendizado também da personagem. O principal conflito do dorama é a batalha entre os dois reinos, né? Ok, o Senhor de Reich é o principal vilão e é dele que tem a maioria dos problemas. Porém, o conflito principal que vai gerar todos os outros vai girar
nessa batalha, nessa rivalidade entre Shuichian, que é o Reino das Fadas, e a tribo Lunar. Os pequenos conflitos vão ficando cada vez mais complicados à medida que a história avança, como se fosse um jogo de videogame, sabe, em que as fases vão dificultando, né? Os personagens têm que encontrar maneiras novas para resolver os problemas que vão surgindo, e isso que vai gerar o aprendizado e a evolução de cada personagem. E cada um desses pequenos conflitos, né, que vai gerando é por causa da dessa batalha, dessa rivalidade, né? A Orquídea lá, ele tá lá preso. O Dom Fantintian, ele tá lá preso porque ele é um inimigo. A Orquídea, quando liberta ele sem querer, a Orquídea esconde ele justamente porque ele é o inimigo. Ele leva a Orquídea para a tribo lunar justamente porque acham que ela está ajudando o Dom Fantintian. Existe aí, né, o porquê que o Shufang não aceita o relacionamento dos dois. Justamente porque ela é alguém do Reino das Fadas, que é o inimigo. Então, muitos dos conflitos, muitos dos problemas que vai aparecer é justamente por conta disso, né? Por conta dessa grande batalha entre a tribo lunar e Shui-Chan. A Orquídea ela tem que se provar como alguém, porque ela vai ser a rainha, né? Ela casando com Dofan-Tintian, ela vai ser a rainha, né? Que vai ter que liderar também junto com ele. Uma das questões também do romance deles, né, dessa problemática do romance deles, do romance proibido, né, eles serem inimigos, é também a Orquídea, ela é muito fiel a Shui-Tian e ela não quer que o Dong Fan-Tin-Tian entre em guerra com eles, porém ele como um líder, ele não pode deixar passar essa questão dos 100 mil soldados, ele não pode deixar passar essa revanche, né, para trazer de volta uma glória tribular, né, uma vitória tribular. Então eles ficam divididos nisso, né, a lealdade pelo seu país e também o amor deles. Bom, eu sou suspeita em falar porque eu me apaixonei pela série logo assim que eu vi o banner dela na Netflix, eu vi que era o Dylan Wang, então, gente, eu vi o Dylan Wang lá em Jardim de Meteoros. Eu já fiquei assim, já quis ver. Eu assisti Ashes of Love e eu lembrei muito da de Ashes of Love quando eu vi assim o banner, depois que eu vi a sinopse também. Né? Então eu sou muito suspeita de falar de que né, mas é um dorama bom, não posso, ninguém pode negar isso. Ele é um dorama bom, ele te pega desde o início, né? Eu falo muito da abertura. A abertura começa e ela desperta a sua curiosidade porque ela vai mostrando, né, os pontos principais, né, da premissa, né, do que aconteceu antes da história, né? A deusa Xinxian sendo escondida ali, se você for ver, tem a batalha da deusa Xi demonstrada ali na ilustração, tem a deusa Xinxian também sendo transformada em orquídea, e então você já conhece uma premissa ali na abertura. O Dylan Wang como Rei Demônio não tem como estar mais perfeito. Eu não conhecia a atriz, né? O Amor entre Fada e Demônio foi o primeiro dorama que eu vi dela. Ela esse ano fez um outro, que é o Love Game, eu acho o nome. Eu também assisti, gostei muito, que ela entra num jogo de videogame não. Ela entra em uma novel. E tem todo mas quando ela entra na novel é praticamente um joguinho de videogame que ela tem as missões. Tá tudo muito bem, os atores secundários também, eu não tenho nada o que reclamar.
o que eu percebi é que tem certos arcos que pareciam ser muito rápidos. Um exemplo que eu posso dar é quando eles tiveram que aprender a melodia para acalmar as almas dos soldados, né, tanto de Shui-chan e a tribo Lunar. O Shanhang e o Don Fan-Chin-chan têm que aprender essa música juntos, e o arco é bem curto, não aparece a evolução deles aprendendo essa música juntos, porque eles são rivais tanto na guerra quanto no amor. Então eles têm que aprender a trabalhar juntos, e foi logo depois que eles estavam no mundo humano, né, tentando, fazendo as suas provações. E eles ficaram amigos lá, né? Isso foi logo depois, esse arco foi logo depois. Então não mostra muito ali essa evolução deles se juntando, né? Eles inimigos se juntando por um objetivo em comum. Eu acho que isso seria legal. Porém, né, a série ela tem um tempo ali, né, são 36 episódios de 30 minutos, então desenvolver esse arco talvez não daria muito tempo, então eles resolveram cortar para dar mais importância a arcos assim que seriam mais relevantes para a história. Mas é um saldo positivo para a série. Eu acho que ela se tornou um grande sucesso, assim, até hoje. Tem muita gente fã dela, né? Mais uma vez falando da trilha sonora impecável, né? Os efeitos visuais estão melhorando. Eu acho que se você assistir algum C-drama lá de trás para o C-drama de agora, você vai ver que os efeitos visuais estão melhorando muito. Eles ainda usam muito recurso de estúdio, né, um estúdio grande, mas eu tô vendo ali que eles estão priorizando pelos efeitos visuais para dar assim uma melhor imagem. Então hoje a gente falou de Amor entre Fada e Demônio, que ele vai girar em torno do amor proibido entre duas nações, e em torno do amor proibido eles passam pelos temas de amizade, lealdade, sacrifício, né, a importância que tem dos sentimentos, né, utilizando recursos visuais, e a trilha sonora, eles contam essa odisseia entre dois amantes que fazem de tudo para ficar juntos, porém as responsabilidades de cada um impedem desse amor seguir naturalmente. Né? Amor entre Fada e Demônio encontra-se disponível na Netflix e também em alguns streams, e, né, de Telegram, né, de Fansub. E se você chegou até aqui, muito obrigada por nos acompanhar. Nos siga nas nossas plataformas, nos siga nas suas plataformas de áudio preferidas, e a gente com certeza está lá. Responda as nossas enquetes. E se você gostou desse episódio, deixe a sua opinião nos comentários, curta e compartilhe. E nos vemos no próximo episódio. Até a próxima e tchau!